Então, pronto, gravando. Boa tarde, estudantes, mais uma vez, dos primeiros anos da tarde, Instituto Carmela Dutra. Continuaremos nesse regime, como eu disse, até quando, não sei. Beleza, então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Lembrando, deixa eu colocar nesse modo aqui, que eu acho que fica mais fácil. Estão vendo aí, passando, né? Tranquilo. Então, lembrando que, segundo bimestre, a gente terminou a parte de celular, né? E iniciou a divisão celular, o conteúdo de divisão celular. Porém, a gente não conseguiu terminar, e foi só o início. E eu não lembro de ter caído na prova, eu acho que não caiu divisão celular. Teve uma atividade de divisão celular, né? Que valeu para o segundo bimestre, mas o conteúdo não foi finalizado e eu lembro que não caiu na prova. Ok? Então, a gente vai fazer uma revisão, porque eu acho que vocês não lembram o início, né? E foi bem o início mesmo, só alguns slides que a gente trabalhou em relação à divisão celular. E hoje eu vou trabalhar com mais tranquilidade. Não termino hoje, porque o assunto é um pouco grande, né? Esse slide é grande também, mas imagino que a gente vai dar uma caminhada tranquila aí em relação a esse conteúdo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Tem que tirar esse primeiro CCA1 aí, que já não existem mais, são segundo ano agora. Pessoal, então, lembrando que a divisão celular, né, é um processo que uma célula-mãe se divide formando 2 células filhas ou 4 células filhas. A gente vai entender todo esse processo. Tá? Quando inicia uma divisão celular, por que inicia uma divisão celular e todas as etapas e fases dessas divisões celulares. Lembrando, pessoal, que o nosso corpo está em metabolismo. A gente está vivo, então ele está metabolizando, ele está produzindo coisas. E com essa produção, né, ou perdas, né, também acontece a divisão celular, a divisão das células, multiplicação dessas células. Ok? Então, pessoal, a gente tem 2 tipos de divisão, que é a mitose e a meiose. Vamos começar primeiro pela mitose e depois vamos para a meiose. Algumas coisas, elas têm processos parecidos, mas depois diferencia um pouco meiose da mitose, tá? E alguns processos. Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que isso aqui eu já abordei com vocês lá no segundo bimestre, né? Mas sempre é bom lembrar. As 4 etapas da mitose são conhecidas como prófase, metáfase, anáfase e telófase. E nós vamos estudar todos os acontecimentos, né, de cada etapa dessa. Okay? Isso que é importante. Vocês lembrarem, né, que isso é o básico, prófase, metáfase, anáfase e telófase, 4 etapas da mitose, e depois o que acontece em cada etapa dessa. Vamos lá. Tranquilo aí, pessoal? Som. A carapaça do professor é esculhambada, mas áudio e vídeo tá tranquilo, slide passando aí, tudo certo, né? Tranquilo. Tá. Beleza, então vamos lá. Pessoal, isso aqui é importantíssimo vocês saberem, né? Quando que acontece uma divisão celular, né? Conhecida como mitose. Porque às vezes o aluno ele fica assim, mas por que eu estou estudando isso? Para que eu quero saber disso? Né? Então vamos lá. Primeira coisa, crescimento do organismo. Quando um organismo está crescendo, qualquer tipo de organismo, pessoal. A gente, quando está falando de biologia, evidentemente não está falando só de seres humanos, está falando de todos os organismos vivos. Tá? Então, nesse caso aqui, todos os organismos vivos, eles passam por um processo de crescimento. Lembrem lá do primeiro bimestre das características dos seres vivos. E uma das principais características dos seres vivos é o crescimento. Então, quando o indivíduo está crescendo, indivíduo bem pequenininho, aí ele vai crescendo, se desenvolvendo, e ele vai, logicamente, multiplicando suas células, dividindo, produzindo células. Perfeito? E é nesse processo que acontece a mitose. Além disso, tem o processo de cicatrização. Há um corte, não é? E depois a pele vai passar por esse processo de... um órgão interno também, né? Evidentemente. Passa por esse processo de cicatrização e acontece a mitose. Também o rejuvenescimento das células do organismo, né? Acontece muito, produção, né? Por exemplo, das células neurais, né? Do cérebro. Também acontece a divisão celular. Reprodução dos seres unicelulares também é por mitose, e lembrem disso que isso é importante, tá? Os seres
unicelulares eles vão se dividir a partir de mitose. Isso é bem simples, tá? Para vocês lembrarem. E também acontece quando há um processo cancerígeno. Tá? Uma célula cancerígena, ela vai se multiplicar e muito rapidamente, pelo processo de metástase, que chama, né? Que ele vai invadir outros órgãos do corpo, por exemplo, o câncer no fígado. E se esse câncer tiver uma capacidade de metástase, de divisão celular, de multiplicação, ele vai se dividindo e vai atingindo outros órgãos também. Aí o negócio complica, né? Perfeito? Então lembre essa parte aí. Aqui, pessoal, já mostra já as etapas, né? Etapas ou fases na mitose. Como eu lembrei vocês, lá no início, começa aqui pela prófase. Aqui ele não... Nesse esquema aqui ele não tem a canetinha. Então, vamos lá. Tem a prófase aqui, que é o início. Toda a divisão por mitose começa pela prófase, tá? E a gente vai entender todos os acontecimentos da prófase. Cadê aqui? Isso. Aí depois aqui vem o final da prótese, depois a metáfase, que é a segunda etapa, depois a anáfase, final da anáfase e, por último, a telófase. Tranquilo? Nesse caso aqui, a telófase já é o processo final da mitose, onde acontece a divisão, né, a multiplicação do citoplasma, da célula em si. Depois aqui passa pela interfase, tá? Não é uma interfase, é interfase, que é o momento de descanso da célula para depois reiniciar a divisão celular. Ok? Aqui nesse caso, ele não vai ser dividido, ele vai só dar uma descansadinha e depois começa novamente lá na prova. Certo, pessoal? Tudo certo aí? Tranquilo até aí? Isso é bem o básico, hein? Certo. Beleza. Então é só lembrar que em interfase não acontece divisão. Começa na prófase e termina na telófase. Vamos lá. Aqui mostra mais uma imagem. Me hidratar. Anos e anos falando. Está sempre hidratando. Quem trabalha com a voz tem que estar sempre hidratando, né? Ok, vamos lá. Vamos começar aqui. Só que mostra uma imagem que não mostra só as etapas da mitose, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui também tem a prometáfase. Mas também mostra outros períodos, que a gente chama de períodos. Nesse caso aqui, depois da telófase, pessoal, vai acontecer, como eu disse para vocês naquela outra imagem, a interfase, que ele dá aquela descansada, que não há divisão celular. Só que a interfase, ela tem 3 fases, tá? G1, S e G2. A G1, pessoal, é aquela... Quando a célula, depois de uma divisão, ele dá aquela descansadinha, né? Que vai ser cerca de 4 horas, mais ou menos. Aí depois vem a S, que é um período maior, ok? Onde vai acontecer, pessoal, duplicação dos cromossomos. Então, lembrem, se uma questão perguntar para vocês, onde acontece a duplicação dos cromossomos? É na fase S da mitose. Tranquilo? E depois vem a G2, que é a terceira fase da interfase. Certo? Terceira fase da interfase, que também é cerca de 4 horas. E a S é 10 horas. Tranquilo? Então, essas são as 3 fases da interfase. G1, S e G2. E essa é quando acontece a duplicação dos cromossomos. Tranquilo, pessoal? Esse aqui é a imagem do ciclo celular. Com as etapas da mitose e as fases da interfase. Tranquilo? Posso passar? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu colocar tudo aqui que eu tenho que colocar. Vamos lá. Agora, isso aqui é muito importante, pessoal. Infelizmente, né? Isso aqui Caiu só uma questão dessa na prova. Caiu? Foi como a mitose, a diferença entre mitose e meiose. Ah, sim, eu acho que foi bem o início, né? Não sei, não lembro, mas vamos lá. Mas eu tenho certeza que eu não terminei esse conteúdo com vocês. Tranquilo? Não terminou. Não terminei, né? Só foi o início mesmo. Eu acho que essa parte aqui mesmo, ó, desse slide,
Eu não coloquei. Se eu coloquei questão de mitose, foi bem inicial mesmo, porque foi bem no início, né, que eu tinha começado a divisão celular. Então, vamos lá, pessoal. Infelizmente, essa parte aqui é uma parte que vocês vão ter que memorizar, porque eu não sei se vocês, né, conseguem ter um outro tipo de aprendizado para esse conteúdo, mas eu lembro assim de cabeça porque há muitos anos dando esse conteúdo, né? Mas vamos lá. Aí fica gravado na cabeça do professor, né? Evidentemente. Então, vamos lá, pessoal. Mas tem uma forma de aprender de um jeito mais fácil, ok? Então, vamos lá, pessoal. Início da divisão celular, mitose. Começa, lógico, pela prófase. E o que acontece ali? Primeira coisa, migração dos pares de centríolos para os polos da célula. Lembrem, pessoal, dos centríolos. Vocês viram isso lá quando a gente estava estudando citologia, as organelas. Então, os centríolos eles são importantes nesse processo de divisão celular, porque eles ajudam a célula a se dividir no momento inicial dessa divisão. Então, aqui, pessoal, lembrem lá que são esses tubinhos aqui, ó. Estão vendo? Um tubinho que fica na posição horizontal e o outro que fica mais ou menos na lateral dele, ou em cima, na posição vertical. Esses são os centríolos, tá? Eles têm uma importância muito grande aqui para a divisão. E então o início dele, pessoal, é quando esses centríolos eles vão migrar para os polos opostos. Eles estão aqui no meio, ó. Era bom se eu tivesse uma seta, que a seta aqui não aparece nessa visualização. Estão aqui no meio, pessoal, e eles vão indo para os polos opostos, tá? Vem para um polo lá e outro vai para o outro polo. Eles ficam distantes um do outro, ok? Também acontece o início da condensação dos cromossomos. Pessoal, eu sempre faço essa referência com os alunos, para vocês entenderem o que é um cromossomo condensado. Aí é só lembrar. Um leite normal, o HT, e um leite condensado. Qual que é o mais grosso? O mais viscoso, que tem uma textura, né, mais grossa? Condensado. Claro que é o condensado, né? Então é só lembrar disso. Um cromossomo condensado é um cromossomo mais gordo, digamos assim, né? Entre aspas. Mais inchadinho. Perfeito? Então acontece essa condensação na prófase dos cromossomos. E é nesse momento, pessoal, que inicia, que ele começa a ficar visível para o microscópio. A gente consegue ver o cromossomo a partir do momento que ele começa a se condensar. Isso na prófase. E ele termina a condensação dele lá na metáfase, tá? Vamos lá. Acontece também o desaparecimento do núcleo, que aqui a gente está chamando de núcleo, mas é a mesma coisa, não se preocupem. Desaparece o núcleo aqui, ok? E se desaparece um núcleo, evidentemente, todo o material genético fica disperso na célula. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Está desaparecendo o núcleo, ok? E o material genético, DNA e RNA, fica solto na célula. E também acontece a ruptura do envoltório nuclear, que é a famosa carioteca que a gente já estudou também. Está lá no segundo bimestre. Okay? Então, ele também some. Some o núcleo e some também a carioteca. Tranquilo? Chamado também de envoltório nuclear ou membrana nuclear. E formação do fuso mitótico. Começa a formar o fuso mitótico, pessoal. O que é o fuso? A gente vai entender daqui a pouco exatamente o que é esse fuso mitótico. Mas aqui, ó. A partir dessa migração dos centríolos, pessoal, ele vai puxando essas fibras, que a gente vai chamar de fibras do fuso, tá? E aqui ele vai formando esse fuso mitótico. Tranquilo, pessoal, até aí? Não entendi nada. Ah, meu Deus, aí é crítico o negócio. Vamos lá, etapas. O que acontece na prófase, na mitose? Migração dos centríolos para os polos da célula, condensação dos cromossomos, ficam mais gordinhos, tá? Desaparecimento do núcleo, tudo isso acontece na prófase. Ruptura da carioteca, a carioteca some. Lembrem, pessoal, o núcleo ele é revestido por uma carioteca, por uma membrana nuclear, e ela some, ok? E também formação do fuso mitótico. O fuso mitótico, depois vocês vão ver que é o conjunto de fibras do fuso. Vamos lá. Confia. Vamos lá. Agora vamos para a metáfase. Outros acontecimentos importantes. E as questões são assim, pessoal. Onde acontece o início da condensação dos cromossomos? As questões são assim. Vocês vão marcar o quê? Prófase.
Onde tem a máxima condensação dos cromossomos? Lembre, máxima condensação. Metáfora. Exatamente. Começa a condensação, eles começam a ficar gordos, grossos, lá na prófase. E termina o maior grau de condensação, eles ficam aporrudões, na metáfase. Então, onde acontece o maior grau de condensação dos cromossomos? Na metáfase. Perfeito. Ok? Depois, pessoal, os cromossomos, eles ficam alinhados no equador da célula. O equador da célula é a região central, ok? Bem no meio da célula. Então, aqui os cromossomos... Lembre, pessoal, por que eles vêm aqui? Para vocês entenderem. Eu meio que digo para vocês memorizarem isso, mas vocês precisam entender também por que acontece isso. Aí isso é o aprendizado. E lembrem lá na prófase, pessoal. O núcleo não sumiu? Se tivesse a canetinha, eu ia mostrar para vocês, mas aqui não tem a canetinha. Lembrem, o núcleo sumiu, o material genético foi disperso na célula. Tá? Apareceu as fibras. O centríolo começou a ir para os polos. Perfeito? Aí o que aconteceu? Começou a formação das fibras do fuso, e tem um motivo específico para isso. Tá? Para organizar esses cromossomos bem no meio da célula. Tranquilo? Vocês estão vendo aqui, ó, que eles estão colados às fibras do fuso, que são essas fitinhas aqui, ok? Tipo umas fitas, né? Uns cordões aqui, ó. Para organizar esses cromossomos bem na região central, no equador da célula, ou também conhecida como placa equatorial. Então, outro acontecimento, os cromossomos ficam alinhadinhos, um enfileirado no outro, bem na região central da célula. Tranquilo? Outra coisa importante, na hora que eles começam a ficar, né, prontinhos ali, né, um atrás do outro, organizados na região central, há uma fixação dos microtúbulos, ok? Que vem, pessoal, esses microtúbulos, eles vêm dos centríolos, tá? Formam um centríolo e vão chegando aqui a partir das fibras do fuso para ficarem colados, tá? Aqui nos cromossomos, ok? Então, os microtúbulos do fuso são colados aos cinetocoros dos cromossomos. Pessoal, não se desesperem que eu vou explicar para vocês o que são os cinetocoros. Tá? São alguns termos que vocês não devem conhecer, né, e que o professor, evidentemente, tem que explicar bem para vocês. Então, aqui, pessoal, as fibras do fuso, que vem a partir aqui dos centríolos, cadê? Isso. Vem aqui as fibras. Eles se colam, pessoal, bem nessa região central aqui. A região central do cromossomo, ela é conhecida como centrômero. Centrômero, o nome já está dizendo, né? Região central do cromossomo, lembrem disso. A região onde fixa, pessoal, esses microtúbulos, é chamado de cinetocoro. Então, é nessa região bem aqui, ó. Cadê a setinha? É ruim porque eu estou sem a caneta, né? Aqui, ó. Essa região bem aqui, ó. Estão vendo? Onde é fixado os microtúbulos. Perfeito? Chamado de cinetocoro. Está aqui, ó. Cinetocoro é uma estrutura proteica localizada na região que é o centrômero, né? Como eu disse para vocês já, dos cromossomos, que se fixa às fibras do fuso. Então, se perguntarem uma questão, qual a região do cromossomo que se fixa às fibras do fuso? Cinetocoro. Outra questão, como é o nome da região central do cromossomo? Centrômero. Só eu não posso fugir disso. Eu não vou brincar de biologia com vocês. O negócio tem que ser sério. Preparando vocês já desde já para o vestibular. Desde o primeiro ano. Posso seguir? Anáfase. Anáfase é mais simples, mais tranquilo. Pode falar. Explica de novo aquele negócio que eu não entendi. Citocoro e citro. Não é complicado mesmo, não é tão fácil de vocês entenderem. É só lembrar. Ó. Os cromossomos, eles ficaram na região equatorial da célula. Isso vocês entenderam, né? Tranquilo? Houve um maior grau de condensação, ficaram maiores, digamos assim, né? E ficaram organizados, alinhados na região equatorial da célula, na região central. Aí o que acontece? Ficaram alinhadinhos, aí começou uma fitinha vir, cordãozinho, que vem aqui do centríolo, esse cordãozinho a gente vai chamar de microtúbulo, aí ele vai vindo, e vai ser colado exatamente no cinetocoro, que é a região, tá, que fica no centrômero. O centrômero é a região central do cromossomo. Então, o cinetocoro fica aqui, ó.
Então, esses microtúbulos, eles são colados, né, fixados, exatamente no cinetocoro. Ficam ali colados e vocês vão entender por quê daqui a pouco. Tranquilo? Fibras do fuso é esse conjunto todo aqui, ó. Fuso mitótico é o conjunto de fibras do fuso, tem que lembrar disso. Fuso mitótico é o conjunto das fibras do fuso. Só depois, eu acho que eu mandei essa apresentação para vocês, né? Mas qualquer coisa, se houver alguma modificação, eu mando novamente com a atividade O senhor mandou. Já mandei, né? Tranquilo. Mas, então, vocês deem uma olhada e peguem esse material também de visão celular, na internet, em PDF, tem muita coisa boa também, claro. Tem que saber pesquisar, né? Principalmente no site de biologia. Em site disperso aí, não aconselho, não. Tranquilo? Então, vamos lá. Outra fase da mitose é a anáfase. Mais tranquilo aqui, né? São só 2 acontecimentos. Separação das cromátides irmãs. Pessoal, o que são as cromátides irmãs? São alguns termos que vocês estão conhecendo agora, eu imagino, né? Pessoal, o cromossomo, como vocês estão vendo aí, né? Ele é o conjunto de cromátides. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, aqui, ó, tem a parte de cima do cromossomo, né? E a parte de baixo dele. Se eu quebrar ele aqui, ó, ele forma uma cromátide, tá? Então, se separa a região de cima, de baixo, ele vai ser conhecido, essa separação, como cromátido, perfeito? Então, separação das cromátides irmãs, porque a junção de 2 cromátides, pessoal, forma o cromossomo, entenderam? Então, aqui ele quebra, ó, ficou quebrado, tranquilo? E essas cromátides que já foram separadas, elas vão migrar para os polos opostos, perfeito? Lembrem, os cromossomos estavam aqui alinhados na região central, tranquilo? Aí houve a separação dessas cromátides e as fibras do fuso puxaram, né, para os polos opostos. Vai puxando mesmo os cromossomos, essas cromátides, para os polos opostos da célula. Ok? Entenderam isso, pessoal? São só esses 2 acontecimentos. Separação das cromátides irmãs, ok? E migração dessas cromátides puxadas pelas fibras do fuso para os polos celulares. Isso aqui é bem interessante, eu posso passar um vídeo para vocês entenderem, que aí vocês vão visualizar o que está acontecendo na célula, na divisão celular mitose. Perfeito, pessoal? Posso prosseguir? Vamos lá. Pode. Telófase. Pessoal, a telófase, é só vocês colocarem na cabeça de vocês. O que acontece na prófase, lá na primeira etapa da mitose, vai acontecer o contrário na telófase. O inverso. Perfeito? Então, vamos lá. Se acontece a condensação, o início da condensação na prófase, vai acontecer a descondensação desses cromossomos, também conhecido como desespiralização. Esse nome é complicado mesmo, mas eu prefiro descondensação, que eu consigo falar melhor dessa forma. Então, se acontece a condensação lá na prófase, e aqui na telófase, que é a última etapa da mitose, vai acontecer a descondensação. Eles vão ficar mais magrinhos. Também, pessoal, lembrando, lá na prófase acontece o quê? O desaparecimento do núcleo. E aqui vai o quê? Reaparecer esse núcleo. Ok? Lá na prófase acontece o quê, pessoal? A ruptura da carioteca. E aqui, na telófase, a formação da carioteca. Tranquilo? E também, que é o processo principal, a citocinese, que é a divisão do citoplasma. A divisão celular, pessoal, olha aqui, ó. O citoplasma, lembre, é a região onde ficam as organelas citoplasmáticas, né? E ela se divide. E se divide, pessoal, o citoplasma, claro que o citoplasma tem um núcleo, vai dividir 2 núcleos. Aqui acontece essa divisão, exatamente na citocinese, divisão do citoplasma. Tranquilo, pessoal? Então, lembrando, o que acontece na telófase? Descondensação dos cromossomos, reaparecimento do núcleo, formação da carioteca, a membrana nuclear reaparece, né? E a citocinese, a divisão do citoplasma. Posso seguir? E é exatamente essas 4 etapas com esses acontecimentos de cada uma que vocês precisam lembrar. Vamos lá. Falando um pouco da citocinese. Pessoal, a citocinese, que é a divisão do citoplasma,
a gente estuda a citocinese animal, né, da célula animal, e a citocinese da célula vegetal. Vamos lá, pessoal. A citocinese tem uma diferença significativa entre as duas, a citocinese, né, da célula animal e da célula vegetal. Nesse caso aqui, pessoal, a citocinese da célula animal, ela vai ser centrípeta. Centrípeta é um termo da física, né? Eu não lembro o que é, porque eu não sou muito bom em física, mas vamos lá. Mas aqui, para a biologia, pessoal, essa centrípeta vai ser um estrangulamento da célula na região equatorial. Então, aqui bem na região central, ó, tá vendo? Ela meio que cresceu aqui, né? Aí aqui começa a estrangular, ó. Começa a fechar para poder fazer a divisão das células. Coitada da célula. Ela é estrangulada na região central. Ok? E vocês podem ver aqui, ó. Pessoal, uma coisa muito interessante mesmo, por isso que a biologia é fantástica. Lembrem lá, pessoal, que aconteceu a separação das cromátides? Os cromossomos não foram quebrados? Ficou uma cromática para cá e uma cromática para esse lado aqui, para os polos opostos, certo? Por que isso aconteceu? Para dividir a célula. Tá? Porque se vai dividir a célula aqui, ó, tá vendo? Ele precisa de material genético. Então, tá aqui o material genético dessa célula que vai ser formada, aqui embaixo, e o material genético dessa daqui, ó. E as fibras do fuso, né, foram muito importantes para trazer essas cromátides para cá. Aí houve o estrangulamento, certo? Aqui na região central, e começou a divisão, ó. Já formou aqui, ó, o núcleo, já com seu material genético, o centríolo já vai aparecendo aqui também, ó, e formou as duas células filhas. Tranquilo? Lembrando, pessoal, mitose é quando uma célula mãe origina duas células filhas. Duas só. Tá? E eu estou batendo nisso porque os alunos se confundem muito, porque pode ter questão, por exemplo, de vestibular, falar, na mitose origina 4. Não, é duas células só. E essas duas células são geneticamente idênticas à célula mãe. Ok? Então é isso, pessoal. Na célula animal, houve o estrangulamento na célula na região equatorial. E já no caso da célula vegetal, pessoal, ela vai ser centrífuga. O que quer dizer isso? Houve uma deposição de pectina, tá? Aqui houve uma deposição dessa pectina na região equatorial da célula. Pessoal, para que houve essa deposição de pectina? Para formar uma placa equatorial, para ver essa divisão celular. Então, vocês podem ver aqui, ó, que já houve também a divisão. Tem dois núcleos aqui, tem essa placa equatorial da célula, que a gente vai chamar de lamela média, tá? Ou placa celular, para ter essa divisão aqui, ó, das duas células filhas, aqui com o núcleo, com tudo direitinho. Então, a divisão é essa. A diferença é essa. A célula animal é centrípoda e a célula vegetal é centrífuga, com a deposição de pectina para formar essa lamela média. São os termos aí que vocês precisam lembrar também. Vamos seguir, né? Aqui mostra uma imagem, né, com todas as etapas que a gente já falou, mas de uma forma mais, já com as imagens microscópicas aqui. Isso daqui, pessoal, acho que é uma célula de cebola, né, que está parecendo uma cebola, é isso mesmo. Começando pela prófase, depois vem metáfase, depois anáfase e depois telófase. Como é uma célula vegetal, houve a deposição, né, de pectina e formou a placa celular, que é a placa equatorial, chamada de lamela média. Perfeito? E houve a divisão celular da célula vegetal. Vamos lá. Mitose, né? E vamos ver aqui o resultado da mitose. Uma coisa muito importante, pessoal. Eu acho que eu vou mandar novamente, porque eu fiz algumas alterações, sim, na apresentação. Pessoal, a mitose ela vai ser equacional. O que isso quer dizer? Quando duas células filhas, elas têm o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Ok? Como assim, professor? Se a célula mãe, pessoal, é diploide, quer dizer, tem dois cromossomos, 2N quer dizer dois cromossomos, tá? Ela vai formar duas células diploides. Lembre, célula mãe forma duas. E essas duas vão ter o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Se a célula mãe é 2N, as células filhas também serão 2N. Serão diploides. Ok?
E no caso, se a célula-mãe for haploide, quer dizer, N tiver apenas um cromossomo, as células geradas, as células filhas também serão haploides. 2 células haploides. Tranquilo, pessoal? Isso daí, sim ou não? Por isso que ela é chamada de equacional, porque ela só equaciona um número. Perfeito? Célula-mãe vai transmitir a mesma quantidade de cromossomos para as células filhas. Vamos lá. E agora vamos para a meiose. Só a meiose ela vai ser diferente um pouco, vocês vão ver a diferença, né? Em algumas etapas, em algumas fases, algumas coisas são bem parecidas, mas em algumas etapas já tem uma certa distinção. Mas a primeira diferença, pessoal, que a meiose ela é reducional. Tá? Lembrem disso, ela reduz o número de cromossomos, e vocês vão entender isso melhor. Se a célula-mãe ela é 2N, ela vai formar células filhas N. Tá? Nunca vai ser igual. Processo final de divisão, as células formadas nunca vão ter o mesmo número de cromossomos, vai ser sempre menos. Porque se é 2N, vai formar 4 células filhas, você vai entender isso melhor, todas N. Tranquilo? Vamos lá. Quando acontece, pessoal, o processo de divisão celular conhecido como meiose, formação de células germinativas ou sexuais. Aí eu pergunto para vocês, que hoje eu fiz poucas perguntas, né? Esse conteúdo realmente tem que ser trabalhado assim, tranquilamente, né, com o professor. Mas eu também preciso que vocês me mostrem o conhecimento de vocês em relação a alguns termos aqui. Então, vamos lá. Pessoal, o que são células germinativas ou sexuais? O espermatozoide do homem e os óvulos da mulher? Maravilha. Maravilha, porque as turmas do primeiro ano da manhã não responderam essa pergunta. Parabéns. Quem foi que respondeu? Sara. Parabéns, Sara. A gente já tinha estudado isso, basicamente todo mundo já sabia. Ah, então pronto. Verdade, você foi sincera, né? Super sincera, porque aí a gente arrasa com não sei o quê, mas é isso aí, foram sinceros. Beleza, é isso, pessoal. São os gametas, gameta masculino e feminino, células germinativas ou sexuais. Então, quando há a formação dessas células sexuais, a divisão celular é a meiose, tá? Se liguem nisso, porque cai questões assim nesse sentido também. O resultado é a formação de 4 células filhas. Lembrem lá, pessoal, que a mitose gera só 2 células filhas. E aqui na meiose gera 4, com metade do número de cromossomos, como eu disse para vocês. Então, aqui, ó, uma célula diploide vai formar 4 células haploides. Tranquilo? Não esqueçam disso. Vamos lá. Pessoal, então aqui ela já tem um pouco mais de fases e, evidentemente, que vai ter mais acontecimentos, né? Coisas a mais acontecendo aqui. Então, a meiose, pessoal, ela vai se dividir em meiose 1 e meiose 2. No caso da meiose 1, ela vai ser reducional, tá? Não é todo o processo, tem alunos que se confundem achando que todo o processo é reducional. Não. Reduz o número de cromossomos só na meiose 1. Tranquilo? Então, aqui, ó. Na meiose 1, ela vai ser reducional, diminui o número de cromossomos para a formação das células filhas, tá? Das 4 células filhas. Nesse caso, a meiose 1 ela vai ser dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Aí depois vem a meiose 2. Nesse caso, a meiose 2 ela vai ser equacional, semelhante à mitose, tá? Aqui não vai reduzir, vai ser a mesma quantidade de cromossomos que vão ser gerados. Se é 2N, vai formar 2N. Tranquilo? Nesse caso aqui, pessoal, a meiose 2, ela vai ser dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Vamos lá. Tem um barulhinho aqui dos vizinhos fazendo barulho, gritando, mas vamos lá, vamos seguir. É isso, trabalhar em casa dá nisso, né? Vamos lá, pessoal. Então, aqui é mais uma imagem mostrando as 2 etapas na meiose, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase. Cadê a prófase? Acho que a anáfase 1 e aqui é a prófase 1 acontecendo. Acho que ele colocou prófase... telófase 1, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 que ele não está mostrando. Já vai para a prófase 2, mas beleza. Aí depois, já na segunda fase, né? Prófase 2, anáfase 2 e telófase 2. Só que mostrando o esquema da divisão celular meiose.
e suas respectivas etapas. Correção, ainda tem uns minutos, né? Vamos lá, pessoal. Agora, vocês precisam de bastante concentração nessa parte aqui, tá? Porque vai começar as subfases da fase da meiose, tá? Então, vamos lá. E tem cada nome complicado aqui para vocês, mas que vocês precisam realmente se concentrar nisso daqui. Então, vamos lá, pessoal. Meiose 1, prófase 1. E a prófase 1 é a parte mais longa que tem, tá? É a fase mais longa que tem da meiose 1. Perfeito? Então, vamos lá. Como eu disse, fase mais longa e complexa, né? Quais são as fases da prófase 1, pessoal? Leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno e diacinese. E vocês precisam lembrar tudo o que acontece em cada fase dessa. Vamos lá. Meiose 1. Meiose 1, ela vai se dividir em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Dentro da prófase 1 tem leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno e diacinese. Ok? E vocês precisam lembrar o que acontece em cada uma. Complicado? Vamos lá. Talvez não, né? Talvez vocês vão levar isso tranquilamente. E muito. E muito? Vamos lá. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso disfarçar, né? Tem professor que, para aliviar a vida do aluno, disfarça. Só passa o básico. Ou nem passa o conteúdo que mais complexo, né? Mais complicado. Mas não. Não, professor, eu prefiro aprender mesmo do que esconder. Nós vamos se lascar no Enem. Exatamente. Tem que nivelar vocês sempre por cima. Nivelar vocês por cima. Ok? Não por baixo. Pra vocês conseguirem lá a vainha de vocês, né? Que vocês tanto almejam. Vamos lá. Então, aqui, pessoal. Prófase 1. A primeira fase da prófase 1 é o leptóteno, pessoal. O que acontece nesse leptóteno? É a formação dos cromossomos com duas cromátides irmãs. Lembrem lá, pessoal, das cromátides, né? Que são os pedacinhos dos cromossomos que duas se juntam para formar o cromossomo. Então, acontece aqui, pessoal. A formação dos cromossomos com as duas cromátides. Então, elas vão se juntando e aqui que forma o cromossomo. No leptóteno. Tranquilo? Vamos lá. E no zigóteno, o que acontece? Pareamento das cromátides homólogas, bivalentes. Então, as cromátides elas vão se parear, elas vão ficar uma do lado da outra. Então, se cai uma questão onde acontece o pareamento das cromátides, que são as partes do cromossomo, né? É no zigóteno. Perfeito? Esse pareamento ele vai ser chamado de bivalentes. Vamos lá. Depois, pessoal, vem o paquíteno. O que acontece nesse paquíteno aqui da prófase 1? Os cromossomos mais condensados. Ele vai chamar de tétrades. Porque aqui, pessoal, lembre, ó, aqui eles foram pareados, né? E depois já foram formados os cromossomos, e aqui eles vão ficar os cromossomos alinhados um do lado do outro. Ó. Cadê aqui, certo? Um do lado do outro. Então, como eles estão bem condensados, estão um do lado do outro, a gente vai chamar isso de tétrade. Se a gente for ver, vai formar 4, né? Certo? 2, 4. Já é possível ocorrer a recombinação nesse caso aqui. Pessoal, eles estão alinhados um do lado do outro, porque vai acontecer um processo chamado de recombinação. Então, primeiro as cromátides ficam alinhadas, depois formam os cromossomos direitinho, né? Ficam lá bem condensados no paquíteno, alinhados, né? Formando essa tétrade, ok? Para acontecer depois, né, a recombinação. A gente vai daqui a pouco entender. E aqui, pessoal, já no diplóteno vai acontecer o crossing over. Então, por exemplo, onde acontece o crossing over? A formação dos quiasmas. A gente vai entender exatamente o que são esses quiasmas. Não se preocupem, tá? Onde acontece o crossing over? No diplóteno. Tem que lembrar disso. Foi essa a questão da prova. Foi essa a questão da prova. Onde acontece o class over, esse negócio aí. Eu tava bem, então, porque como é que eu passo uma Meu questão Deus, Rebeca, dessa? tu lembra disso? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Eu lembro porque eu quase morri para descobrir essa resposta. Fui na sua explicação, pesquisei até encontrar. Mas eu não expliquei isso. Explicou, mas a gente explica, só explicou, professor, só que tipo, a gente meio que esqueceu.
Eu não expliquei isso. Eu não O terminei. senhor passou um pouquinho assim por cima, o senhor foi passando muito rápido, foi um conteúdo assim rápido mesmo. Tanto que o senhor passou uma prova, uma tarefa, dessa tarefa o senhor tirou a questão da prova. Aí caiu essa do class over. Que foi até que eu tive que pesquisar. Aí, tipo, como o senhor tinha passado a explicação, eu fui lá na explicação pra buscar a resposta, porque eu não sabia. Talvez eu coloquei algum material no Classroom e você acha que eu dei aula disso, mas eu não dei aula, porque senão, se eu tivesse dado aula sobre isso aqui, eu não estava nem falando isso para vocês, mas eu tenho certeza que eu não dei esse conteúdo para vocês. Talvez tenha sido O senhor não deu, porque eu fui estudar isso por conta própria, só para já estar preparada para quando o senhor fosse passar. Mas o senhor não deu essa aula. Amada, ele deu sim, que eu não tô doida, eu participei de todas as aulas dele. E ele passou sim. Tanto Eita. que ele já tinha falado sobre aqueles gametos, que na primeira vez que ele falou sobre aquilo, ninguém respondeu. Então, tipo, é isso. Se ele não tivesse falado, eu não estaria falando. Tipo isso. Não, então, eu acho que eu devo ter tocado no assunto, mas assim, alguma coisa. E eu viajei na maionese em colocar isso na prova para vocês, sinceramente. Não sei por que eu coloquei isso. Acho que eu não estava bem nesse dia. Porque eu não tinha colocado esse conteúdo, mas eu vou dar uma olhada nisso direitinho e depois, na próxima aula, eu respondo vocês. Amanhã, que eu tenho aula de química, eu já respondo vocês. Professor, faz isso então. Eu vou mandar a tarefa que o senhor mandou pro celular, que eu tenho ainda a atividade que o senhor deu desse conteúdo. Aí você acredita em mim, pode ser, amado? Não, atividade sim. Mas o senhor passou a atividade, valeu 2 Atividade pontos. sim, atividade sim, tá? Atividade eu coloquei sim. Divisão celular. Sim, Agora, professor, mas o senhor passou a atividade e o senhor explicou o conteúdo. Ah, tá bom, tá bom. Então, depois a gente vou ver isso direitinho, tá? Eu lembro que realmente eu coloquei uma atividade sobre divisão celular para vocês, para antecipar o conteúdo. Coloquei um material lá, devo ter colocado algum vídeo, alguma coisa assim, tá? Mas na prova, não lembro de ter colocado. Na prova, se eu coloquei, foi vacilo. Porque eu não gosto de colocar um conteúdo, por exemplo, que eu não abordei bem tranquilamente com vocês. Se eu coloquei, eu peço desculpas, porque não era para eu ter colocado. Perfeito? Se caiu na prova. Agora, na atividade, não tem problema. Eu posso antecipar. Agora, na prova, que eu não gosto de fazer, colocar um conteúdo que eu não abordei. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Pessoal, então, aqui nesse caso, depois a gente tira essa dúvida aí, mas está tudo tranquilo. O crossing over é a formação dos quiasmas, tá? Que a gente vai entender agora o que são esses tal de quiasmas. Então, onde acontece o crossing over? No diplótano, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui, ó. Cadê o textinho? Beleza. Opa. Pessoal, os quiasmas, eles são os pontos de encontro entre as cromátides irmãs, tá? Vai acontecer, pessoal, aqui um ponto de encontro. Às vezes eles vão se tocar mesmo, tá? As cromátides, elas vão... As partes dos cromossomos são conhecidas como cromátides, né? Vão se tocar, ok? E essa região de toque das cromátides a gente chama de quiasmas. Perfeito? Então, vamos lá. Pessoal, no crossing over, o crossing over, o que exatamente acontece no crossing over? Acontece essas etapas aqui. Primeiro, a permuta, ou recombinação, ok? Que é a troca de fragmentos do DNA entre cromossomos homólogos. Então, eles vão ficar aqui um do lado do outro, ok? E vão trocar fragmentos de DNA. Tá? Então, eles vão se trocar aqui, ó, se tocam, criou essa região chamada de quiasma, que é o ponto de encontro entre as cromátides irmãs, ok? E o resultado, né, são as duas cromátides parentais. Isso quer dizer o quê? Eles realmente trocaram a parte. Ó. Vocês podem perceber aqui, ó, que essa cromátide foi trocada. Ó. Ela era toda aqui amarela, né? Houve essa recombinação a partir desse ponto de encontro aqui, né? Aí trocaram, uma ficou com essa partezinha azul e a outra ficou com essa parte amarela, né? Então, essas cromátides ficaram recombinantes, trocaram pedaços, perfeito? Então, formou duas cromátides parentais e duas cromátides recombinantes. Parentais que não houveram trocas, pode ver aqui, ó. As cromátides que não houveram troca, né? Não houve recombinação, e as cromátides aqui recombinadas, ó. Uma com uma parte da outra, ó. Ok? Então, essa daqui é a cromátide recombinada, e essas daqui são as que não são recombinadas, são chamadas de cromátides parentais.
Tranquilo, pessoal? Um assunto um pouco mais complicado para vocês, né? E na próxima eu falo da diacinese. Vou parar por aqui nesse slide, porque já está acabando o tempo e eu imagino que vocês têm aula. Tá tranquilo? Então, acho que eu parei aqui na... Mas claro que eu posso fazer uma revisãozinha para vocês. Na sexta-feira eu coloco mais uma atividade desse assunto, né, com um pouco mais de profundidade. Aqui. O próximo, na slide 22, foram até uma quantidade bem significativa de slides. Deixa eu parar aqui a gravação.